Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Dá um glória a Deus para Deus, assim, ó. Louvando pela sua vida. O Minadab falou no grupo da célula, vamos para a igreja louvar o que Deus tem feito, né? Se você tem motivos para louvar, então, você está aqui porque Deus te ama e Ele tem um projeto de Deus, então você está aqui para louvar, para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Meu pastor Carlos falou, é uma série que nós estamos fazendo esse mês, a igreja Londrina. Nós falamos sobre uma igreja consagrada, uma igreja comprometida. Hoje vamos falar sobre uma igreja relevante. Amém? Vamos fazer uma oração primeiro. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós já estamos aqui, Tua presença já está aqui, mas nós queremos que o Senhor fale mais no nosso coração. Pai, a Tua palavra, Pai, é o que transforma nossas vidas, é a semente que vai frutificar, Deus. Nós queremos declarar que tudo que o diabo quer fazer para roubar a semente da palavra, impedir elas de penetrar no coração, de ser entendida, Deus, nós repreendemos em nome de Jesus, declaramos livre curso para a palavra de Deus. Nós queremos, Pai, que o Seu nome seja exaltado, Deus. Nós queremos que essa igreja frutifique, Deus. E cada um que está aqui é porque o Senhor colocou e tem um projeto, tem um propósito em cada vida. Nenhum aqui, Pai, é descartável. Nenhum aqui, Pai, é isento de dar frutos. Todos aqui, Pai, vão dar muitos frutos para Deus em nome de Jesus. E o Senhor sabe qual que é a função, o momento, a área. E o Senhor sabe o que o Senhor preparou para cada um, porque o Senhor já prepara as pessoas desde o ventre da mãe. E o Senhor sabe porque cada um foi feito, cada um existe um propósito, e nós declaramos que cada um aqui vai frutificar no seu chamado, no seu propósito. E nós como igreja somos um, Deus. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros a edificar o corpo de Cristo e ganhar vidas e cuidar bem delas. Em nome de Jesus, fala conosco essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Fique bem atento, né? Coloque seus pensamentos na palavra e deixa Deus falar com você. Se empenhe em ouvir, Deus vai falar no seu coração através do Espírito Santo. Aleluia. Uma igreja relevante. Glória a Deus. O que seria uma igreja relevante? Hein? Uma igreja relevante é uma igreja importante, que tem uma importância especial, né? Tem igrejas que têm muito nome, que tem muita fama, que tem muito número. Será que essa igreja é relevante ou não? Uma igreja relevante é uma igreja que cumpre um propósito, cumpre um projeto ao qual Deus designou, né? Tem igrejas que são grandes, mas só que ela tem muito número, mas só que ela está longe da verdade, longe da santidade, longe da oração, longe da palavra, que às vezes ela fala igual uma igreja de Apocalipse: sou rico e abastado, tenho tudo, não preciso de nada. Aí Deus fala para ela: você é pobre, cego e nu, aconselho que compre de mim colírio, para que seus olhos vejam. Então essa igreja achava que era rica porque ela tinha aparência, tinha riquezas e tinha muita coisa. Nós estamos aqui num templo, por mais que nós vamos deixar ele mais bonito pela pintura, mas a igreja somos nós. A relevância que nós causamos no mundo é se nós estamos em oração, é se nós estamos buscando a santidade, e se nós estamos andando na verdade. A verdade é a palavra, é a única profecia válida como autorizada por Deus. Amém? Você pode seguir muitas pessoas assim: esse canal é bonito, esse canal é importante, esse pastor é... Mas às vezes tem pessoas que a motivação dele é buscar números, inscritos, renda, mas a motivação correta é salvar vidas. O que Jesus falou para Pedro? Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus, né? Então estamos chegando lá. Uma igreja relevante. Relevância não tem nada a ver com fama ou popularidade, mas com propósitos e fundamentos. Que nem o pastor Carlos falou, 60 anos de ministério, onde nós andamos debaixo de uma cobertura, e no final dos tempos, a Bíblia fala que as pessoas procurarão mestres ao seu bel prazer, que enganariam muitos, porque as pessoas estão procurando coisas agradáveis para se ouvir. Tem que largar o pecado, largar o mundo. Isso eu não quero, eu quero do meu jeito, eu já gosto do pecado do mundo. Então eu quero alguém que fala coisas que eu me agrado,
que me achego e fico perto. Mas quando alguém fala da verdade, de santidade, largar o pecado, largar o mundo, não, esse eu não gosto, gosto daquele outro tipo de igreja, outro tipo de pastor. Então as pessoas hoje em dia querem isso, mas nós temos uma cobertura que preza pela verdade, que preza pelos princípios, que nem Jesus falou. Muitos naquele dia dirão, eu expulsei demônios, eu curei em teu nome, mas eu vou falar bem claramente, eu não vos conheço, apartai de mim os que praticam iniquidade. Deus sabe que nós somos fracos, mas é na dependência, é reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo a nossa limitação e buscando sempre a vontade de Deus, que nós vamos ser relevantes. Deus não chamou pessoas capacitadas, Deus chamou pessoas para andar com Ele, para ser treinadas por Ele e para fazer mudança nesse mundo. Deus chamou você, Deus chamou eu. Quem sou eu para estar pregando aqui? Glória a Deus porque eu estou aqui, mas tem muitas pessoas capacitadas, até mais que eu para estar aqui. Mas nós obedecemos um chamado, estamos aqui e temos um coração que deseja a salvação de vidas, e nós cremos que é Deus que faz, mas Deus quer usar cada um de vocês para fazer essa obra, e essa obra não é de uma pessoa só. A igreja em células, que nem Londrina, trabalha em células para quê? Para que haja um crescimento, porque Deus não quer salvar só 100 pessoas. O pastor Carlos talvez podia cuidar só de 100 pessoas, você não precisa de líderes, não precisa de células. Eu cuido de todo mundo, eu visito todo mundo, mas depois que passar de 100 pessoas, ele não consegue cuidar mais. Já pensou? Mas por que ele tem células? Porque eu, como líder de célula, cuido dos meus 20, 30, o Joaquim cuida dos seus 20, 30, o outro cuida lá, e depois as células, elas têm que crescer. Multiplicam-se, os filhos vão para o destino dele. O Joaquim está cuidando, vai abrir uma célula também, alguém que está lá. E vai abrir mais. Por quê? Para salvar mais vidas. No Jupiara tem que ter uma célula, em cada bairro tem que ter células. Pessoas lá ali. Aonde que eu estou, eu alcanço algumas pessoas. Mas se alguém estiver no outro bairro, também vai alcançar pessoas. Uma igreja relevante é uma igreja que se preocupa com vidas, com pessoas, não com coisas apenas. O que é mais importante nessa igreja, nesse templo aqui, são as pessoas, são você. É por isso que Deus deu a vida. Amém? Glória a Deus. Relevância tem a ver com a missão, cumprimento de um propósito. O pastor Davi estava falando que esse ano eles tiveram vários congressos de pastores, eles ministraram para, somando tudo, mais de 800 pastores de outras igrejas, denominações. Tem várias igrejas aliançadas, então pastores buscam a cobertura da nova aliança, porque eles veem na nova aliança uma referência de paternidade, de santidade, de verdade. Nós temos estudos, por exemplo, a apostila de integração, pastores buscam e pedem essa apostila para poder dar na igreja deles. Por quê? Porque eles entendem que lá é um material bom, um material verdadeiro, que tem base bíblica. E é assim que nós vamos vencer no final. Existe uma perseguição que está para acontecer sobre a igreja, e nós precisamos ser formados, forjados na palavra e fundamentados, e se vier lutas e dificuldades, nós não podemos desistir, e ficar firmes na verdade. E isso é uma igreja relevante, que está firmada na verdade, não só na aparência e no oba-oba, mas nessa verdade. Amém? Uma igreja, a nova aliança, ela pastoreia pastores, você já pensou? Tem pastores aí sem saber rumo, mas no meio de uma crise, pandemia, lutas e dificuldades, né? Sem saber o que vai acontecer, crises econômicas e algumas coisas, mas eles vão buscar o quê? Cobertura espiritual, e encontram na nova aliança vários pastores e ministérios e pessoas que estão lá para ajudar e servir outras igrejas, outros ministérios, dando cobertura, mesmo que não estejam com o nome Nova Aliança, mas eles buscam referência de paternidade e uma direção da verdade, porque que nem eu falei, tem tantas pessoas que se dizem igreja por aí, mas que não andam na verdade, e não tem base a verdade, e Deus quer relevância, quer algo importante. Relevância fala de algo que é importante para a vida das pessoas, relevância que investe na vida ao ponto de transformar pessoas. Nós somos agentes de transformação nessa cidade, você é agente de transformação no seu trabalho, onde você está, é você que transforma vidas. Relevância fala de uma igreja que cumpre o seu propósito, fala de um cumprimento, de um chamado que impacta a sua geração, impacta onde que estiver, no contexto em qual ela foi inserida. Nós temos uma cara aqui para Campo Verde, Londrina talvez é um pouquinho diferente, mas nós temos nossa cidade, nós temos nosso local, talvez é um pouquinho diferente, mas nós temos uma raiz que vem de lá.
mas nós estamos inseridos no meio de uma cultura, no meio de um povo diferente. E é aqui que Deus quer nos usar para salvar esse povo, para trazer para cá, e aqui que elas vão ser ensinadas, aqui que elas vão ser integradas, elas vão ensinar, e se elas quiserem abrir umas células, também pode, ela faz liderança, abre umas células também para salvar vidas, tudo com esse objetivo. Ela pode trabalhar no voluntariado, ela pode trabalhar na intercessão, ela pode ajudar salvando, evangelizando, nós temos projetos nessa casa de ajudar pessoas. Mas é tudo inserido dentro de um corpo, visando o bem comum, que é salvar e cuidar de vidas. Amém? Jesus, o que ele fez? Quando ele começou o ministério, ele começou com 12 pessoas. E depois, Jesus, ele fez a missão dele. Só que Jesus nunca procurou a popularidade. Ele queria o quê? Ser relevante. Ele tinha um propósito que era morrer para salvar o mundo. Então quando queriam fazer de Jesus rei, ele saía para o lado e escapava, porque não era o propósito de ser rei nessa terra. Ele queria morrer para salvar o mundo, e hoje ele é rei eterno. Então ele não buscou uma relevância aqui, uma aparência ou a fama. O diabo falou: se você me adorar, eu te dou tudo. Mas o que adianta ter uma relevância num mundo que vai ser perdido e não vai levar nada? Mas Jesus, ele cumpriu o propósito que ele recebeu do Pai, que era morrer pelos pecados para salvar a humanidade. E todo aquele que crê tem o perdão dos pecados. Então essa era a missão de Jesus. Ele começou com 12 discípulos, uma multidão seguiu. Mas depois até os 12, na hora, foram provados ali e largaram Jesus. Só que depois Jesus continuou com esses mesmos 12, investiu neles ainda. E depois era 120. Que estavam esperando em Pentecostes, e foi aí que começou a igreja, com 120. Cadê aquela multidão? É só aparência, mas Deus, ele começa com quem está. Se você está aqui hoje, Deus vai começar com você um projeto de salvar essa cidade. Eu sei que tem outras igrejas, glória a Deus, né? Mas você imagina que nós vamos falar hoje sobre os ministérios, né, os 5 ministérios da igreja que traz relevância. Mas Jesus, já imagina você um dia, essa igreja crescendo, você ser enviado para abrir outra igreja em outra cidade, em outro lugar? Se Deus foi esse o propósito de Deus, também, se Deus quer te usar para ir em outro lugar, amém. Mas começa aqui, começa em Jerusalém, depois vai para Samaria, Judéia e os confins da terra. Mas tudo começa aqui, servir na igreja local, servir na sua célula, que nem Davi, servindo as poucas ovelhinhas ali, é que Deus faz a diferença. E sendo fiel no pouco que Deus te coloca no muito. Jesus, ele falou para uma igreja, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena. Você lembra das igrejas? Tinha algumas igrejas que o anjo mandou uma mensagem. Você é uma igreja boa, você não se dá com a obra dos nicolaítas, você faz isso, faz aquilo, veja as tuas obras, mas você esqueceu o seu primeiro amor. A outra, você faz isso, mas o que pesa contra ti é que você se deixou levar por tal coisa. Sempre tinha uma situação boa e uma ruim. Mas a igreja de Filadélfia foi a única igreja que Jesus só colocou elogios. E fala que essa igreja era uma igreja pequena. E fala que na época que essa carta recebeu de Apocalipse, que essa carta foi destinada à igreja de Filadélfia, ela passou por uns terremotos terríveis naqueles dias. Seria terrível ser um pastor daquela igreja com um povo passando terremotos. E as pessoas falavam: vai embora essa cidade, porque está um terremoto. Então uma igreja pequena, mas ela foi fiel no chamado. Então assim, relevante é quando você passa por lutas e dificuldades e continua fazendo o seu papel e a sua função de igreja, e servindo aonde você está inserido, né? Tinha grandes igrejas, mas algumas tinham só aparência, né? Deus quer a efetividade, o impacto que você pode causar, individualmente e coletivamente como igreja, amém? Glória a Deus. Aleluia. Atos 2:47, cumprindo sua missão, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam os que iam sendo salvos. A igreja, ela começou assim, ela estava junto em oração e adoração, a igreja de Atos, contava com a simpatia do povo, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Enquanto a igreja estava ali, unida em oração, o Espírito Santo desceu,
pessoas foram salvas, batizadas, a igreja estava crescendo, havia temor, milagres e sinais, nós cremos que milagres e sinais vão acontecer, e Deus vai acrescentando, enquanto nós estamos cuidando dos outros, enquanto nós nos amamos aqui, esse amor contagia os de fora, e é assim que a igreja cresce. Nesse contexto foi que Deus destinou a igreja, e começou a igreja a crescer, e para isso, Deus preparou os ministérios. Aí nós vemos a igreja que tinha os apóstolos, nós vemos a igreja que tinha os pastores, os evangelistas, os mestres, os profetas, os 5 ministérios, que são ali o status que Deus quer fazer com a igreja atual, usar tudo isso no contexto. E nós como igreja, nós temos que ter esses 5 ministérios atuando, e nós devemos ser uma igreja que atua nesses 5 ministérios, amém? Efésios 4, vamos ler, para nós falarmos sobre isso. Efésios 4, versículo 10, vai estar ali. Aquele que desceu do céu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E Ele mesmo, o próprio Deus, o Espírito Santo, Ele concedeu um para apóstolos, fala assim, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Para quê? Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos e desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Por que tem pastor, profeta, evangelista, apóstolo, e mestre? Para quê? Para cumprir, para aperfeiçoar os santos. Todos os ministérios, eles servem para quê? Não para edificar o meu ministério. Eu sou profeta, eu busco só o meu ministério, levantar o meu nome, levantar a minha causa, não. Eu tenho que buscar a edificação do corpo. Se você tem um dom, um chamado, um ministério, serviço na casa de Deus, é para servir o corpo, é para servir as vidas, é para desempenho do seu serviço, que é o quê? Ser relevante. O seu chamado, o seu dom, o seu ministério, o seu talento é para quê? Para desempenhar a relevância de edificar vidas para Deus, seja aqui dentro ou seja lá fora, com as pessoas que vão ser salvas. E é para edificar o corpo. A Bíblia fala que o corpo, se for ler na sequência, fala o corpo bem ligado pelo auxílio, toda junta que cresce para ser a imagem daquele que o criou. Então nós crescemos como corpo até o cabeça, que é Jesus, para a edificação do corpo. Todos nós fazemos uma função, e é tudo isso importante. Os ministérios são para a edificação do corpo de Cristo, aperfeiçoamento dos santos. E esse é o tempo da igreja no Brasil. Deus está restaurando os ministérios, Deus está restaurando a igreja, uma igreja profética, uma igreja apostólica, uma igreja evangelística, uma igreja que pastoreia as ovelhas e cuida bem delas, e uma igreja que tem um mestre que ensina a palavra. O mestre é simplesmente aquele que ensina a palavra, que traz aqueles ensinamentos que talvez muitos não vão trazer. Então assim, Deus precisa de todos eles. O apóstolo fala do enviado. Se você vê a mão, pode ser um exemplo assim, o apóstolo, ele é o enviado, aquele que Deus enviou, e Deus separou 12 apóstolos, 12 homens, que chamou de apóstolos, para estar com eles, e foram treinados. Eles não eram apóstolos, mas passaram por 3 anos com Jesus, treinando, para depois Deus ia preparar eles, porque eles iam ser enviados ao mundo, ficar em Jerusalém, até que seja revestido de poder. Aí vocês vão, recebereis poder, vocês vão ser testemunhas. E aí eles foram, e fizeram toda a história, e nós estamos pregando esse evangelho, porque 12 homens andaram com Jesus, que depois 120 estavam em oração, e 120 receberam poder, e esses 120 impactaram o mundo, e transformaram o mundo, e botaram fogo no mundo. Eles prendiam, matavam os cristãos, e os cristãos aumentavam. E ninguém conseguiu parar a igreja. A perseguição não para a igreja, e não vai parar, em nome de Jesus. Aleluia. Então aqui, o apóstolo é o enviado, o profeta é aquele que tem direção de Deus, é aquele que está mais sensível à voz de Deus. Nós precisamos ser uma igreja sensível à voz de Deus. A igreja é aquela que não perde seu lado evangelista. O evangelista, esse dedo do meio, pode ser aquele que é o maior, mas na verdade é o menor, porque na verdade ninguém é maior no corpo de Cristo, mas é o primeiro que vai e toca nos ossos secos.
quando fala para o profeta Ezequiel, né? Profetiza no vale, o profeta é o primeiro, é o que está na rua lá, pregando para o mendigo, pregando para não sei quem, é o que está convidando lá, é o primeiro evangelista. Ele não quer saber, ele quer saber de ganhar vida, ele quer saber de ganhar alma, ele fala da graça, da graça e da graça. Ele quer ganhar a pessoa hoje, quer que ele toque aqui amanhã. Não, mas depois faz integração, quero que você... Agora, não, calma, o evangelista é assim, ele quer ganhar, já quer botar alguém para tocar, o importante é crescer, o importante é ganhar almas. Aí o mestre é aquele, não, calma, ele precisa ser ensinado, aí tem a integração, tem as pessoas que ensinam, mas todos esses fazem parte do corpo de Cristo. E o pastor é aquele que fala da carne. Quando o profeta falou os ossos, depois ele falou, aí começou a vir os nervos falam do mestre, que faz o ligamento entre os ossos, para poder dar função no corpo de Cristo, né? Aí depois vem a carne, agora profetiza que vem a carne é o pastor. Quem que está mais na carne é o pastor, porque ele está tratando com as perebas do povo. O irmãozinho chega lá, o pastor não gosta desse irmão, porque eu vou sair da igreja, porque ele falou mal de mim, ou porque um dia ele não sei o que me olhou assim. Calma, meu querido, o pastor é o que está todo dia na casa do irmão, é aquele que está lá sentado, tem que ouvir tudo, tem que aconselhar. Ele aconselha 10 vezes, então o pastor é aquele que tira o carrapicho da ovelha, senta junto, ele tira uma vez, tira duas, mas é aquele que não desiste da ovelha, se ela desgarrou, ele vai lá e busca de novo, se ele vai atrás, então o pastor é esse. E tem o mestre é aquele que é o mais pequenininho talvez, mas ele tem lugares que nenhum outro entra, ele tem ensinamentos que nenhum outro consegue, ele vai lá e acha um lugarzinho, cara, em um versículo só ele pregou um monte, então ele tem coisas para ensinar, e nós somos uma igreja assim, eu creio que aqui dentro tem pessoas que vão ajudar no ensino, tem pessoas que vão ajudar a pastorear, as células são um meio de pastorear a igreja, amém? E cuidar bem delas, o líder de célula é um pastor também, que está ali, aconselhando, ajudando, ouvindo, né? Aí o irmão falou do mal do outro dentro da célula, peraí, vamos ver, vamos conversar, não, vocês são irmãos, tem que se amar, sabe, tudo acontece, né? E na verdade só não aconteceria isso se nós fôssemos uma igreja de um só, mas como nós somos muitos, né, e somos uma família, nós temos que nos adaptar, é aqui que vai acontecer os mandamentos recíprocos, amai-vos, perdoai-vos, suportai-vos, edificai-vos, né, uns aos outros, é aqui tudo na igreja, mas é assim que nós crescemos, amém? Paulo falou assim para Coríntios, estava com problema de divisão lá, ele falou, até importa que haja divisões entre vós, facções, partidos, para que os aprovados se manifestem, é assim que nós podemos nos aperfeiçoar, o amor é provar, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo confia, é assim que a gente cresce, é amando. Se ninguém pisa no seu calo, como é que você vai amar e perdoar? Tá tudo beleza, eu só vou conhecer que eu sou ruim depois que alguém pisar no meu calo, aí que eu vejo que eu sou irritado, estressado, nervoso, né? Glória a Deus, todos os ministérios são para isso. Uma igreja apostólica, amém? O termo apostólico vem de apóstolo, que nem Jesus, enviado. É bem simples. No dicionário quer dizer, um mensageiro enviado, emissário, representante, né, de alguém. Os apóstolos eram representantes que foram enviados para seguir e abrir a igreja e fazer a missão acontecer, né? É aquele que tem uma procuração do seu mestre. Então o apóstolo ele tem uma procuração para representar um reino. E você também tem uma representação. Você representa Jesus, representa os ministérios do reino de Deus, representa essa casa, representa Jesus, o reino de Deus. Você é o representante do reino de Deus na terra, amém? E os que creem, a Bíblia fala, imporão sobre os enfermos, curarão, falarão novas línguas, né? Expulsarão demônios, esses sinais seguirão aos que creem, porque você tem uma representação, você tem uma autoridade, e Ele te deu o nome dEle para você representar Ele, e para você usar o nome dEle, essa autoridade Ele te deu como igreja, e você está acima de principados e potestades, você é o corpo de Jesus, você é o próprio Jesus aqui, e para que esse milagre aconteça, Ele deu o Espírito dEle para você, Ele deu o Pai dEle, e Ele pôs você como membro do corpo dEle, e você é o próprio Jesus andando na terra, né? Que nem Paulo falou, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O que nós temos que fazer? Deixar Jesus viver e fazer. Jesus quer curar, então cura Jesus, usa a minha mão. Então, aí eu não quero curar, não sei se eu tenho poder, eu não tenho poder não, quem tem poder é Deus, eu só tenho que usar a minha mão. Você fala, e aí é o Espírito Santo que vai falar por você, e a mão você toca, e o poder de Deus vem. Você tem que só ser audacioso e corajoso, deixar Deus fazer, amém? Que é Deus que faz a obra, nós só somos os canais que Deus vai usar nesses dias. Então, apóstolo é aquele que faz a obra, é aquele que é enviado, né?
Nós vemos várias pessoas sendo enviadas para um propósito. Deus começou fazendo isso, enviando Adão e Eva. Vai crescer e multiplicar e encher a terra. Tinha uma missão, vai, multiplica. Já tem uma missão. Nós temos uma missão. Ganhar almas para Jesus, multiplica. Deus enviou também Abraão, Deus enviou Moisés, os profetas. É uma forma de envio. Um apóstolo é aquele que é enviado, há uma missão, né, a abrir. Né? O tempo é corrido, né? Na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, né? Também enviou Jesus. E depois Jesus foi assunto ao céu, morreu, ressuscitou, né? Foi para o céu e enviou o Espírito Santo. Para quê? Para nos enviar. Recebereis poder ao descer sobre vós, portanto, e vocês agora serão minhas testemunhas, mas não sozinhos e nem na força de vocês, mas é pelo poder. Aqueles 12 homens fracos que negaram Jesus, eram os mesmos 12 que estavam lá orando e perseverando, com aqueles 120 que sobraram, que era aquele com os 12 juntos, mas aqueles que sobraram. E Deus, Ele trabalha no que restou. Então sobrou 120, e é com esse que Deus vai usar para salvar vidas. Amém? E Deus usou esses ali. Então Deus empoderou os apóstolos através do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Aleluia. Para que o Espírito Santo? Para que possamos cumprir o ministério dessa missão apostólica que Deus está restaurando aqui na terra. Nós somos a Igreja de Jesus e somos uma igreja apostólica. Amém? Amanhã é segunda-feira e Deus está te enviando para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua família. Ser enviado lá para fazer uma missão, salvar vidas, edificar pessoas, né? O que Deus quer de você? Edifique pessoas, invista em pessoas, edifique sua célula, edifique sua igreja, edifique seus 12, edifique vidas. Se tem alguém com problema, edifique. Se importe com pessoas, se importe com essa igreja, você faz parte dela. Você não pode vir aqui e falar assim, eles que se viram lá, eu só vou lá vir uma palavrinha. Não, nós somos um, nós precisamos importar uns com os outros. Sexta-feira eu fui levar a Dani lá em Jaciara, para ela pegar o ônibus, né? Nós passou o dia lá, depois, achei que havia 4 horas era o ônibus dela, e o meu também ia voltar 4 horas para cá. Só que depois vi que era 6 horas o ônibus, tinha enganado. Eu falei, bom, a Dani vai pegar o ônibus, e depois 6 horas eu pego. Só que aí ela embarcou 5h30, e deu 6 horas, fiquei sabendo que tinha quebrado o ônibus, e daí aí ia vir a van, depois não vinha a van, ia vir o ônibus, ficou uma bagunça. Aí nisso eu vi a cunhada da Eliana lá, já desde 3 horas esperando, né? E aí cada vez que eu ia lá pegar uma notícia, né? E o ônibus, como é que tá? Aí eu ia lá e falava para ela também, que ela vinha para cá, né? Ela falou que acho que tinha alguém que estava doente, e eu não sabia que ela ia vir para cuidar da mãe da Eliana. E eu já estava lá com o meu panfletinho, eu tinha dado meus panfletinhos da igreja, com versículo para todos os caras da rodoviária, né? E ali tentando evangelizar ela, e falando da igreja, tal, legal, tal. E nisso, eu falei assim, se ela vai para Campo Verde, tá uma bagunça, eu vou procurar informação, daí eu passava para ela, quer dizer, ali eu nem conhecia ela, mas eu estava me importando com ela, não queria deixar ela perder o ônibus, né? Então, já estava ali. O cara falou, vai chegar uma van ali, e vai parar em frente do restaurante, depois vocês entram nela. Então tá, daí eu estava ali. A Dani embarcou, eu fiquei lá, esperando, estava cansado já o dia inteiro lá. Aí depois eu vi que chegou 2 ônibus da mesma empresa, e aí estava uma bagunça, vai para Rondonópolis, vinha da Rondonópolis, e o letreiro dizia assim, ele não dizia de onde que ia, ele só falava, Jaciara, Rondonópolis, Dom Aquino, Campo Verde. Aí a pessoa olhava, Campo Verde, olha lá, vai para Campo Verde. Ela tinha uma velhinha de 72 anos, ela queria entrar ali. E eu falei, não, eu já perguntei para o motorista, você vai para Rondonópolis. Não, mas esse motorista eu conheço, ele sempre vai para Campo Verde, porque eu sempre vou lá ver meus netos. Não, mas esse vai... Aí tinha gente que tinha botado o ônibus para embarcar, achando que ia vir para Campo Verde, para Rondonópolis. Eu falei, não, olha direito, pergunta. Eu fui lá de novo, pergunta. Sabe, eu não tinha nada a ver com nada, e estava lá me importando com todo mundo, querendo resolver o problema de todo mundo. Daí eu falei, viu? Aí depois o motorista deu risada, e a mulher foi lá e tirou a barra. Aí a senhorinha, 2, 3 vezes, ela ia lá e perguntava, eu falei, não, eu conheço. Eu falei, não, eu fui de novo, perguntei. Aí depois até que ela foi lá e perguntou, é verdade, desculpa, meu querido. E ela parecia minha avó, né? E eu fiquei lá, né? Daí, aí estava a cunhada dela, sentou ali, sentei lá no ano que estava o ônibus, chegava, e ela ali, ela ficou conversando, fiquei perguntando dela, da família e tal, falando que eu tinha uma mãe, não sei o quê. Minha mãe não viaja muito não, porque deixa a senhora viajar sozinha de 72 anos, porque tal. E ela queria ir para Rondonópolis.
sabe, no mesmo local ali, não tinha nada a ver com as pessoas, mas a pessoa que entende o chamado dela, você é relevância lá no seu trabalho, Joaquim, com certeza, ele vê alguém com dificuldade e já vai perguntar, mesmo se a pessoa não, que está triste hoje, o que aconteceu? O cristão, ele já quer se importar com os problemas dos outros, e nós fomos chamados a ser relevante, a fazer diferença na vida das pessoas, e amanhã você é chamado a fazer diferença na vida das pessoas, amém? Então nós somos uma igreja profética, glória a Deus. O profeta é aquele que está sempre ligado com Deus. Nós vemos várias pessoas no Antigo Testamento, os profetas, que Deus usava para falar a palavra de Deus. O profeta é o que tem a voz de Deus. E nós também somos profetas, porque nós ministramos a palavra. Mas só que as profecias devem ser julgadas. E no tempo de hoje tem que cuidar com os profetas. Porque todo profeta e profecia, ela se baliza na palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra, não é de Deus. Então, a maior profecia que Deus já deu é a palavra. Nós aprendemos isso na integração, né? Que tem o ministério do profeta, né? E tem o dom de profecia. Mas toda profecia deve ser baseada na palavra, se é a verdade ou não. E a Bíblia fala, julgai as profecias. E nós somos uma igreja profética, porque Deus quer nos usar nesse tempo para ser voz de Deus para as pessoas, para ser voz de Deus para o mundo, para ser voz de Deus, nós somos, né? A palavra escrita é a maior, e Deus quer usar você. Ó, tem um chamado para nós, como voz profética, está lá em Mateus 5, 13, fala assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para nada serve. É possível torná-lo outra vez com gosto? Será jogado fora e pisado pelos homens, pois já não serve para mais nada, se o sal vier perder o sabor, né? Vocês são a luz do mundo, e é impossível esconder uma cidade construída no alto monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ela ilumina todos que entram na casa. Então nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos sal para dar sabor, para dar gosto, né? Para trazer sede para as pessoas. E nós somos a luz do mundo, refletimos a luz que é Jesus. Para quê? Para iluminar os que estão em trevas. Temos um chamado de ser voz profética de Deus. Um exemplo que nós podemos usar como profeta é João Batista. João Batista, ele é um sinótipo, é um tipo da igreja de hoje. João Batista, ele veio e preparou o caminho do Senhor, endireitou o caminho, e nós somos uma igreja que vai preparar a segunda vinda de Jesus. Nós vamos estar aqui preparando, endireitando, aplanando, para quê? Para que nós possamos ser uma virgem preparada com óleo na lâmpada, mostrar para as pessoas que tem que estar preparado, que tem que estar cingido nossos lombos e acesas as candeias, que nem Jesus falou, né? A gente tem que ser igual uma virgem, esperando pelo noivo, pelo Senhor. João Batista, um homem levantado por Deus para uma época da história, uma voz profética, para preparar um caminho do Senhor, para a segunda vinda. João Batista é um exemplo para nós hoje. Ele foi sinal para mostrar que ia vir o Salvador após ele, né? É um tipo da igreja para hoje. O profeta, ele conhece as estações, ele conhece o tempo. Ele não renuncia o seu papel. E ele tinha uma mensagem. Qual é a mensagem de João Batista? Arrependei-vos e crede. Arrependei-vos, porque o machado está posto à raiz das árvores. A mesma mensagem nossa, arrependimento e fé. O evangelho, ele só tem sentido se a pessoa se arrepende do pecado para crer em Jesus. Como que eu vou mudar e largar o pecado se eu não me arrependo dele, se eu não tenho conversão genuína, se eu não nasci de novo? E a igreja continua pregando a mesma coisa, mesma voz profética de João Batista, arrependei-vos e crede no evangelho. Nós somos uma igreja evangelística, amém? Quem aqui é evangelista? Quem aqui manda uma mensagenzinha, compartilha, fala de Jesus, não vê oportunidade para estar falando, convidando, contando seu testemunho, mesmo que a pessoa não quer ouvir. Mas o que nós pregamos, o evangelho, as boas novas, evangelho quer dizer boas notícias, né? A boa notícia é que Jesus morreu pelos pecados, morreu para te dar salvação. A boa notícia é que você estava indo para o inferno e que agora tem esperança e que você não precisa mais ir para o inferno. Agora, para você falar a boa notícia, muitas vezes tem que falar a má notícia. A má notícia é que as pessoas estavam condenadas. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia fala, aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho
permanece na morte, e sobre ele vem a ira de Deus. Deus não veio chamar perfeitos, a Bíblia fala que Deus veio chamar o que se havia perdido. Não tinha perfeito, não tinha justo, todos eram pecadores e estavam condenados, porque todos nós já pecamos alguma vez, e o salário do pecado, por um pecado é a morte. Então Deus enviou Jesus para quê? Não para condenar, mas para salvar. Agora, a má notícia é que se a pessoa não crê, ela não pode ser salva. Mas nós, como igreja, nós evangelizamos, porque nós esperamos essa salvação. A Bíblia fala, como ouvirão se não há quem pregue? Por isso é necessário pregar. Né? Se ninguém enviar, como que as pessoas vão pregar? É preciso que haja um envio. É preciso que você fale. E Deus, Ele ama quem evangeliza, Ele ama quem prega. A Bíblia fala, quão formosos são os pés que anunciam boas coisas. Deus, Ele tem alegria quando você prega, quando você anuncia, quando você compartilha a mensagem, quando você se importa com o perdido, quando você de novo fala, quando você de novo prega. E nós somos uma igreja evangelista, amém? Nós temos o Evangelho, e o Evangelho é arrependimento e fé. Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação do que crê. O Evangelho não é simplesmente palavra, mas é um poder. Quando você prega, tem poder de convencer as pessoas. Às vezes você prega e não acontece nada. Mas quando vem o poder de Deus, basta uma palavra e tudo acontece. Basta um versículo. Às vezes você pregou para aquela pessoa, outra pessoa foi lá e pregou. Você falou tão bonito, aquela outra pessoa falou uma simples palavra. Mas Deus usou aquela outra pessoa. Mas um planta, outro rega, e o crescimento vem de Deus. O importante é que você semeou um dia, e o que você semeou não volta vazio. Você plantou uma sementinha ali, e deu fruto lá na frente. Mas se você não prega, como vai nascer alguma coisa? Se você não evangeliza, como vai salvar vidas, né? E nós somos uma igreja evangelista. Amém? Glória a Deus. Deus vai usar você para ser testemunha nesses tempos. A palavra testemunha, recebereis poder do ser vosso Espírito Santo, serem minhas testemunhas. Testemunhas fala do mártir, daquele que está disposto a morrer pelo Evangelho, pela boa notícia, pela causa. Então ali, no começo da igreja, não era só pregar o Evangelho, era estar disposto a morrer, porque todos aqueles que estavam ali na igreja estavam ameaçados de morte, porque a perseguição era grande. E tem muitos irmãos nossos em outros lugares, outros países ali, que estão perseguidos, estão morrendo, dando a vida, igrejas sendo queimadas em outros lugares, né? Nós estamos vivendo um tempo ainda de liberdade, não sei até quando, mas nós temos que falar. Jesus falou assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto temos luz, caminha na luz. E nós estamos tendo luz para caminhar, para pregar e para falar o Evangelho. Nós estamos na graça ainda. Então faça a sua parte. Ele falou, virá um tempo onde que vai ser de noite. E não tem como fazer a obra de noite. Que nem as 10 virgens. A hora que veio a noite, elas dormiram. Mas a diferença é que 5 tinha óleo. Ela tinha guardado nesse tempo. E 5 não tinha. E a hora que eu vi um grito, Deus vai trazer um despertamento. E eu creio que Ele vai trazer uma voz profética despertando a igreja, despertando quem está dormindo. Para quê? Para você ir de encontro com o noivo. E diz que 5 horas que viu o grito, eis o noivo. Diz que elas estavam dormindo, acordou. E elas foram. Só que na escuridão, 5 preparou a lâmpada e foi. Agora 5 não tinha como, na escuridão, como é que você anda? 5 não tinha, elas voltaram para comprar e o noivo chegou e elas não entraram, a Bíblia fala. Amém? E nós somos uma igreja que pastoreia as pessoas. Um chamado pastoral para a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Tem um versículo aqui, Ezequiel, ó. Ezequiel 34, versículo 4. Esse aqui é muito forte, ó. Vocês não fortaleceram a fraca. Ezequiel estava falando uma profecia antes de Ezequiel 37, no 34. No 37 fala que Deus Ele mesmo ia ser o pastor, ia restaurar, ia trazer o Espírito Santo, ia fazer um avivamento. Falando de Jesus que ia vir para ser o bom pastor. Mas na época o povo estava em escuridão. E aqueles que eram os sacerdotes, os homens de Deus, não estavam cuidando do povo. E Ezequiel se levantou na voz profética e falou, vocês não fortaleceram a ovelha fraca, nem curaram a que estava doente, nem enfaixaram a ferida, vocês não trouxeram aquelas desviadas, vocês não procuraram a perdida, vocês têm dominado sobre elas brutalmente e com dureza. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor.
E quando foram dispersas, elas tornaram comida de todo animal selvagem. Olha só, aqui estava falando para todos os líderes daquela época, né? E hoje, Deus quer falar com os pastores, mas Ele quer falar com todos nós também, para nós cuidarmos das ovelhas dEle, né? Essa obra não é só um chamado para um pastor, ou para outra pastora, ou para alguns pastores, mas é chamado para todos nós. Nós temos um lema lá em Londrina, na igreja em células, sempre é falado nas igrejas em células, que cada casa é uma igreja, e cada membro um ministro. Fala assim, cada casa é uma igreja, e cada membro é um ministro. Você tem coragem? Você se sente encorajado de um dia abrir sua casa, ministrar células, trazer pessoas, discipular pessoas, cuidar de pessoas? Talvez você fale, mas eu não estou capacitado, mas nós vamos ajudar, nós vamos estar juntos, estar perto, né? Porque a obra é simples, Deus quer que você ame a pessoa, chama ela para tomar um café, vai ensinar uma lâmina, pode ser começar com 2, 3, 5 pessoas, de repente tem mais, e depende dessa pessoa que você ganhou hoje, ela vai querer também fazer. Eu quero fazer o mesmo, a forma que você me amou, eu quero amar outras pessoas, eu quero amar alguém no meu trabalho, eu quero convidar alguém lá no meu bairro, lá na minha fazenda. Eu sei que aqui muitas vezes os pastores aqui foram abrir células em assentamentos, em outros lugares, por quê? Porque amavam essas pessoas. Tem pessoas aqui frutos de assentamentos, de lugares longe, mas pastores aqui foram lá levar a mensagem em outros lugares, né? Sentiam desafiados a levar a mensagem também lá. E nós estamos aqui 25 anos, quantas pessoas evangelizadas, quantas pessoas que se tornaram líderes, que saíram, foram para outras igrejas, quantos ministérios foram abertos, quantos pastores foram formados, por quê? Porque sempre tinha alguém pregando, ensinando, levando para o curso, do curso indo para abrir células, depois enviados para abrir igrejas. É assim a igreja, começa no pouco, mas de repente você se sente capacitado e fala, é comigo, fala assim, é comigo. Aleluia. De novo, cada casa é uma igreja, cada membro um ministro. Amém? Se você falar assim, não é comigo não, mas se Deus um dia quiser, a obra é dele, e ele que chama, ele capacita, e ele supre, ele envia. Glória a Deus, né? Igrejas relevantes possuem pastores que cuidam das suas ovelhas, né? Não só os pastores, mas todos os membros. Eu tenho que me sentir responsável pelo irmão, né? Eu tenho que me sentir responsável pelas pessoas da minha célula, pelas pessoas que não vêm na igreja, pelos jovens que não estão vindo. Você que é jovem, que está aqui, sinta responsável por esse jovem amigo seu que não está aqui, porque ele não está vindo. Vá atrás dele. Discipulado quer dizer andar do lado. Começa a andar do lado de alguma pessoa, começa a abraçar ela, conversar com ela, tomar tereré com ela, e de repente, porque você foi perto dela, ela vai vir, vai se sentir amada, né? Aleluia. Mateus 9:35, e Jesus ia passando por toda a cidade povoada, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, teve compaixão. Jesus teve compaixão das ovelhas, porque ele era um pastor, um bom pastor, que veio dar vida pelas ovelhas. Nós temos que sentir compaixão pelos perdidos, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua colheita. Aleluia. Nós temos que orar para Deus trazer trabalhadores. Eu orei muitas vezes, Deus traz pessoas para ajudar essa igreja, essa obra, mas Deus está falando para nós hoje, é vocês as pessoas que eu vou usar. Vocês são os trabalhadores. A gente fala assim, é o irmão, é o fulano, é o outro, vai trazer gente, vai trazer pessoas capacitadas. Não, é você que vai ser capacitado, é você que é capacitado. Você tem que dizer sim. Isaías falou, a quem enviarei? Deus falou, Isaías, eis-me aqui, usa-me a mim, né? Deus te capacita hoje, em nome de Jesus. Deus te capacita para fortalecer as ovelhas fracas, curar as doentes, enfaixar as ovelhas perdidas, curar as perdidas, trazer de volta as desviadas, reunir as dispersas. Esse é o nosso chamado, criar um ambiente onde as pessoas são pastoreadas, amém? Nós estamos criando, nós temos esse ambiente, e nós temos que desenvolver esse ambiente para cuidar dessas ovelhas. Então, por isso nós temos as células,
né? Se você está em células, amém. Se está sendo cuidado, ajude suas células, queira multiplicar as células também. Se você não está, que nem o pastor falou, procure a gente aí para estar conversando, para entrar numas células. E aleluia. A Igreja Nova Aliança em Londrina tem uma base de 5.000 pessoas. Ela tem vários projetos sociais que cuidam de pessoas. Eu vou falar alguns aqui rapidinho, tá? Ó, nós aqui temos também na Igreja de Campo Verde, né? Em Campo Verde, nós temos a Cesta do Amor. Ali você viu, você pode doar alguma coisa para famílias carentes que precisam. Na ceia você pode doar alguma coisa. Nós temos esse projeto social. Nós temos um ato de amor que é o Zezé que dá com as crianças. São 70 a 80 jovens que vão fazer futebol e depois recebem uma palavra. Muitos aqui já ministraram lá. E ele está sempre levando lá no bairro, esqueci o bairro ali, mas ele dá o futebol e depois ministra a palavra de Deus. Muitas pessoas já vieram aqui, são frutos desse trabalho. Pessoas às vezes não estão usando droga, não estão longe das famílias, por quê? Porque estão ouvindo uma palavra, estão sendo abençoadas. Nós fazemos aqui na igreja bazar, roupas que nós doamos roupa, depois vendemos por um preço bem baratinho, ou às vezes só doamos para as pessoas, para quê? Para ajudar pessoas que talvez não podem comprar. São projetos que também, isso aí simboliza pastoreamento, cuidado com as pessoas, com a comunidade local. Ó, em Londrina, rapidinho, os ministérios, esse ministério é chamado de Justiça Social. A Igreja Nova Aliança, ela tem 3 campos nos bairros que ajudam nesse projeto social. Nós temos o Centro Educacional, com o pastor Samuel de Souza, o nome, né, pastor Samuel de Souza, que é uma creche na Zona Sul, que trabalha com 76 crianças a cada ano, em média, que atende crianças ali, uma creche que ajuda a comunidade local ali, de 1 a 4 anos, é igreja sendo igreja, né, no assistencial. Nós temos o projeto Ensina, com cerca de 520 crianças que são atendidos, que é um reforço escolar, que ajuda as escolas, crianças que têm problemas no déficit de aprendizado e vão lá, e os professores voluntariados ajudam e servem para ensinar essas crianças, para ajudar a escola. E elas também têm um projeto de psicologia, o psicólogo, para atender esses pais, porque às vezes tem um distúrbio, porque a criança não aprende, que às vezes é problema familiar. Então, tem psicólogos que atendem as famílias desse projeto. Tem o Centro Conviver, e ainda mais, é um projeto para idosos, né? Início em 2013, oferece socialização, capacitação a idosos, através de oficinas multidisciplinares, inclusão digital, pilates, danças, né? Existe um culto do Aviva Mais só para idosos, e o culto é avivado. Se for lá, tem essas fotos, o pastor Davi ministrou essa mensagem, e tinha as fotos lá desses projetos, né? Os idosos são mais avivados às vezes que nós, pula, canta, e isso simboliza pastoreio, cuidado das pessoas. Tem um projeto Pequeninos, Gestando e Amamentando, desde 2010, orientação e acolhimento a gestantes, adolescentes e adultas em estado vulnerável, né, que não tem como ser ajudadas, né, então atende essas mães que vão ter filhos, né, ou amamento criança, assim, com ajudas e alguma coisa assim. Tem o projeto Artesanato, Mimos e Risos, para mulheres, desde 2010, cerca de 320 mulheres e adolescentes já atendidas com o projeto de geração de renda para essas mulheres e adolescentes. Olha que tremendo. Tem o projeto de atendimento psicólogo que eu falei lá, né, que trabalha com essas famílias do reforço escolar. O número de pessoas em 4 anos foi 160 pessoas atendidas em médias, psicologia, profissionais que estão na igreja que ajudam nessa área ali. Projeto Manhã Solidária, né? Desde 2017, anualmente atende 400 pessoas. São pessoas que doam seus serviços, ó. Aferição, glicemia, saúde bucal, médico, psiquiatra, corte de cabelo, esmaltaria de unhas, esmaltação de unhas, design, sobrancelhas, higienização, advogados, direitos do cidadão, etc. Tudo isso para ajudar a comunidade local ali. Capelania, né, hospitalar, irmãos que atendem os hospitais uma vez por semana, visitando
os enfermos, orando com os enfermos, trazendo uma mensagem para aquela pessoa que está ali no leito. Sinais de vida, evangelismo com surdos. Pessoas da igreja há 11 anos atendendo pessoas surdas. Tem o culto para os surdos, orientando as pessoas que vão conseguir seu primeiro emprego, ajudando, dando orientação. Café e salvação. 5 da manhã, pessoas que se envolvem para fazer o café toda sexta-feira para pessoas que trabalham com reciclagem de papelão e plásticos. Então eles vão para as cooperativas e fazem o café da manhã, evangelizam, fazem oração com pessoas assim. O DJ, que é uma casa de apoio para pessoas que tentam recuperar das drogas. Né? Então ajudam as comunidades terapêuticas com pessoas que estão ali, depois de Jesus. Então eles têm aulas, terapias. Desde 2011, atendeu mais de 720 pessoas nesse projeto, né? Campanha Atos de Compaixão, nas férias, né? E a campanha Replay. Profissionais liberais e adolescentes que vão para determinadas localidades, cidades, fazer teatro, pregar, evangelismo, passar com as igrejas, fazendo alguma atividade, campanha de evangelismo para ajudar as igrejas locais, né? Isso é ser igreja, isso é pastorear também. Glória a Deus. E por último, uma igreja fundamentada na palavra, uma igreja que tem ensino, é o mestre, né? Que não tem só o oba-oba, mas ensina a palavra, ensina a verdade. E eles se dedicavam, Atos 2,42, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. A igreja, ela é apostólica, ela é profética, né? Ela é evangelista, ela pastoreia, e é uma igreja que se preocupa com o ensino das pessoas, e essa igreja tem todas essas características. Se você está aqui hoje, eu agradeço por estar numa igreja assim, por estar aqui hoje, podendo ajudar, servir. Eu sei que Deus vai capacitar você a fazer muito mais coisas, mas Deus quer te usar. E pessoas que estavam lá naquela igreja eram ensinadas na palavra de Deus. A palavra sempre era a base para o ministério. E Jesus fez questão, como últimas palavras, Mateus 28:19, ele falou assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus, ele falou, faça discípulo, mas ensine a palavra. Não é só fazer seguidores, simpatizantes. Essa igreja é local, porque a luz é bonita, a decoração é bonita, eu gosto daquele povo, é bem animado. Deus não quer só fazer simpatizantes, mas fazer discípulos. Discípulo é aquele que anda junto, é aquele que aprende os ensinamentos, é aquele que guarda a palavra de Deus, é aquele que pratica a palavra de Deus. E nós somos chamados a isso, a fazer, edificar vidas, discipular vidas e cuidar bem delas. Aleluia, aleluia. Oh papai, eu queria agora que você orasse com o seu irmão do lado, abraça aí no seu irmão do lado, homem com homem, mulher com mulher, ou casais, né? Quero que você ore pelo seu irmão, declarando que ele vai ser relevante. Essa é uma igreja relevante. Ore para que o seu irmão possa ser usado nesses dias com graça, com poder, com autoridade, com unção de Deus, com palavra profética, com ensino às pessoas, né? Que ele se importe com as pessoas ao ponto de visitar, pastorear essas pessoas. Que o seu irmão deseje servir na casa de Deus, porque esse é o local que nós estamos aqui, nós somos simples local, mas nós estamos ligados em um espírito. Isso é a igreja, unidos no espírito, não só porque estamos no mesmo local material, um templo, mas nós estamos ligados pela mesma fé, pelo mesmo batismo, pelo mesmo espírito, pelo mesmo Deus, pelo mesmo propósito. Ore pelo seu irmão em voz alta agora, declare que ele é a igreja, que ele é o ministro de Deus. Oh Jesus, enquanto nós adoramos, vai orando aí, vai declarando, vai profetizando o que Deus quer fazer na sua vida, na sua família. Não aceite, a obra de Deus começa na sua casa, é na sua família que Deus quer fazer o milagre primeiramente, e depois começa a ir para fora. Oriandaramai.
Deus, faz-nos igreja, somos um, Deus. Ajuda-nos, Pai, toca-nos, Deus, como igreja, Deus, fortalece a tua igreja. Nós queremos ser relevante nessa nação, nessa geração, nesse tempo, Deus. Usa